Muito boa tarde a todos. Hoje é dia 26 de julho de 2025. Nós iniciamos aqui da cidade de Curitiba mais um estudo da Revista Espírita. Este estudo é promovido pela Sociedade Espírita Obreiros do Senhor e demais estudos da Revista Espírita e outros estudos promovidos pela casa podem ser acessados através do nosso site www.obreirosdosenhor.org.br. Em nosso site, você encontrará os links para as playlists dos estudos que ocorrem de forma online e também encontrará o link permanente para participar ao vivo conosco. Então, se você está assistindo este vídeo, este estudo de forma gravada, saiba que você pode participar conosco ao vivo todos os sábados às 14h30, horário de Brasil-Brasília. Venha nos ajudar e estudar conosco esta grandiosa obra intitulada Revista Espírita. Nós estamos estudando o ano de 1861 da Revista Espírita. Chegamos hoje no estudo de número 98. E no estudo de número 98, Kardec vem fazer um novo relato referente ao Auto de Fé de Barcelona. Então, só recapitulando que nós já estudamos uma primeira parte sobre esse Auto de Fé, que foi a queima dos livros referente à codificação da doutrina espírita, que ao chegar lá no Porto, foi ordenado pelo bispo da época a ser totalmente queimados. Então, isso foi um movimento da igreja da época para tentar deter a propagação dos conhecimentos da doutrina espírita. E aí Kardec também vem agora, nesse novo relato, trazer mais informações referente a isso. Eu passo para o Pereira dar início no nosso estudo. Boa tarde a todos. Então, como o Lelo já fez aí as apresentações, né? Essa segunda parte do Auto de Fé de Barcelona. Vamos ao que o Kardec coloca. Os jornais espanhóis não foram tão sóbrios de reflexões quanto os jornais franceses sobre esse acontecimento. Seja qual for a opinião que se professe em relação às ideias espíritas, há no fato em si algo de tão estranho para o tempo em que vivemos, que mais excita piedade do que cólera contra gente que parece ter dormido durante vários séculos e haver despertado sem consciência no caminho que a humanidade percorreu, julgando-se ainda no ponto de partida. Eis um extrato do artigo em questão, publicado por As Novidades, né, que é em espanhol, um dos grandes jornais de Madrid. O Auto de Fé, celebrado há alguns meses em La Coruña, em que foi queimado grande número de livros à porta de uma igreja, tinha produzido no nosso e no espírito de todos os homens de ideias liberais uma impressão muito triste. Mas é com indignação ainda bem maior que foi recebida em toda a Espanha a notícia do segundo Auto de Fé em Barcelona, nesta capital civilizada da Catalunha, em meio a uma população essencialmente liberal, a qual, sem dúvida, fizeram este bárbaro insulto, porque nela reconhecem grandes qualidades. Depois de relatar os fatos, aí o Kardec, depois de relatar os fatos, conforme o jornal de Barcelona, acrescenta, olha o jornal. Eis o repugnante espetáculo autorizado pelos homens da União Liberal, em pleno século XIX. Uma fogueira em La Coruña, outra em Barcelona, e ainda muitas outras
que não faltarão em outros lugares. Vamos comentar aí essa questão, então, né? E Kardec não, o Espiritismo, né? Sofreu esse golpe naquela época, porque os livros que serviriam ali para trazer conhecimento, né? Trazer esclarecimento para as pessoas, né, daquela região, foram queimados, né? Foram destruídos, porque talvez o conhecimento seja algo prejudicial para as pessoas do ponto de vista de algumas entidades. Naquela época foi a Igreja Católica, hoje, né, nós temos outras entidades aí que querem que o povo continue na ignorância. Então veja que toda vez, né, que ocorre aí a tentativa, né, de se esclarecer a população, de tirar ela daquela inércia ou daquele cabresto, daquela prisão que ela está por algumas implicações e obrigações que pessoas de hierarquia mais alta, vamos dizer assim, as impõem, sempre tem os movimentos contra, querendo manter as pessoas naquela ocasião, né? Então, naquela época, nós vimos, por exemplo, a questão deles não deixarem os livros da codificação espírita ser publicado, distribuído na região, né? E hoje, nós vemos um levante muito grande com relação à questão de censura. Então, hoje, estuda-se, discute-se muito entre os ditos que têm poderes para que, por exemplo, haja uma regulamentação da internet. Para quê? Para manter, né, mais uma vez, o povo naquela ignorância, e como nós vimos também lá no estudo passado daquele relato lá que Kardec fez, aquela homenagem ao senhor Jobá, que os jornais daquela época, quando se referiram ao senhor Jobá, não colocaram nenhuma linha de todo o trabalho, de todo o empenho que ele fez pelo Espiritismo. Ou seja, ninguém que não fosse Kardec iria saber o quanto um homem de escola elevado, de inteligência, de posição elevada na sociedade, se não fosse Kardec, ninguém ia saber que ele, né, empregava boa parte do seu tempo no estudo do Espiritismo. O jornal não quis colocar isso, né, o jornal da época. E hoje acontece a mesma coisa, só que hoje nós temos a internet, né? Hoje nós podemos pesquisar qualquer coisa na internet. Então, quando eu vou preparar o material aqui, por exemplo, da Revista Espírita, que eu vejo, me deparo com algum tema que eu desconheço, eu vou na internet, eu vou pesquisar, pego o fórum, vou dar uma lida, vou ver um vídeo no YouTube. Então, hoje a gente tem fontes de pesquisas para nos informarmos. E aí, o que ocorre? O que ocorre é que aquela mesma mídia que não quis pronunciar que o senhor Jobá era espírita naquela época, é a mesma mídia de hoje, que também quer esconder alguns fatos da população, né? E por isso existe um clã, existe uma cúpula que quer novamente fazer aí o Auto de Fé de Barcelona, só que não mais com livros, agora com a internet. Então veja que as coisas se repetem e toda vez que nasce uma tecnologia, nasce um movimento onde as pessoas poderão se esclarecer, né, é tentado tolir. Ah, mas se fala muita besteira na internet. Verdade, existe muita coisa irreal, né? Ainda mais agora com a inteligência artificial, existem muitos vídeos fraudulentos, etc. Mas aí tirar esse meio de aprendizado, esse meio de conhecimento que nós temos pelo fato de algumas pessoas colocarem verdades, é nos nivelar aquelas pessoas de bem com as pessoas de mal, né? Ah, não, se tem pessoa que escreve ruim, então nós vamos bloquear para todo mundo. Seria mais fácil punir as pessoas que fazem coisas erradas, para que nós, pessoas que queremos as coisas corretas, tenhamos a oportunidade de verificar? Então, veja que lá de 1861 para agora, 2025, as coisas continuam da mesma forma. Lógico, dado as proporções, livro para a internet, mas é a mesma questão, sempre tentando tolir aí o conhecimento da população. Anelo, mas
Se a gente pensar, mesmo naquela época, o Kardec já relatou na primeira manifestação dele, né? Houve uma questão, o ato foi negativo, foi horrível, mas houve uma posição positiva na divulgação do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque quando você toma com atitudes bruscas, né, sem fundamentos, chama atenção para a pessoa ler. Por que estão proibindo aquele livro? Então todo mundo queria ler, queria saber o que era o Espiritismo. Quer dizer, houve esse lado. Aí um outro lado, que ele comentou do Jobá, aí é outro lado da omissão. Essa talvez seja até mais perigosa, porque se você não comenta nada, ninguém fala, né? Não há o comentário. Então, hoje eu percebo isso também, na mesma questão. Por exemplo, algumas atitudes bruscas, né, que expõem muito o outro lado, chama a atenção também daquelas pessoas que às vezes não interessavam por assunto, que começam a pesquisar. Você entendeu? Chama a atenção daquelas pessoas que estavam. Aí começa tanto debate, que ela fala, poxa vida, olha, isso é realmente. É que você está comentando agora, isso realmente está exagerado. Por isso que hoje já se revê, fala, melhor não falar nada, ficar quieto, né? Tenta fazer na surdina. Para quê? Para que não há manifestação contrária, né? Então, se a gente analisar, é parecido com o que aconteceu naquela época, porque é uma coisa tão, vamos dizer assim, violenta, tão brusca, tão, que você falou do direito, você proíbe um determinado artigo que vai para o WhatsApp, ou seja, qualquer meio de mídia. Mas existem outros caminhos hoje que as pessoas, hoje principalmente, você consegue ver, né? Chama atenção, é que nem você falou, você vai buscando, pegando nos meios mais informais que tem, que você consiga, aí que você vai conseguir informação para aquilo, né? Para saber o que a pessoa está falando, que está chamando tanta atenção dessas pessoas para proibirem, né? É claro, concordo com você. Eles querem de qualquer maneira, mas às vezes, como com o ditado aí, chulo aí, mas o tiro sai pela culatra, né? Porque desperta o outro lado, né? O outro lado vem com toda que estava quieto, ele começa a perceber, até aqueles ditos que eram meio conhecidos, nesse do livro aí também. Pessoas que eram do lado, que eram da igreja, começou a questionar também, né? Primeiro, digamos assim, os adeptos deles ali começaram, peraí, não está exagerado isso, né? E hoje acontece a mesma coisa. Então, até entre eles mesmos começam a criar, falam, peraí, será que, né? Então, tem os dois lados sempre dessas questões, né? Mas concordo que nós temos que brigar por direito mesmo da informação, da maneira, né? Todo mundo tem direito e todo mundo tem que ser responsabilizado por que ele falou hoje, principalmente. Mas eu vejo também esse lado positivo de tudo isso, né? Que escancaram o negócio, aí as pessoas começam a questionar, né? Tudo isso. Olha aqui, o Kardec continua. É o que deve acontecer, pois é uma consequência imediata do espírito geral que domina o atual estado de coisas, em que tudo se reflete. Ó. Reação no interior relativo aos projetos de lei apresentados. Reação no exterior, apoiando todos os governos reacionários da Itália, antes e depois da sua queda, combatendo as ideias liberais em todas as ocasiões e buscando por todos lados apoio da reação, obtido ao preço das mais desastradas concessões. É isso que eu falei. Chamou todo mundo do lado, né? Para rever tudo isso. E as coisas acontecem mais ou menos desse caminho. E continua. Segue-se longas considerações referentes aos sintomas e às consequências desse ato, mas que, pelo seu caráter político, não são da competência do nosso jornal. O jornal também quis ficar meio no céu do mundo, né? E o Kardec continua. O Diário de Barcelona, jornal ultramontano, né? Extremamente conservador do ponto de vista religioso, né? Foi o primeiro a anunciar o auto de fé, dizendo: os títulos dos livros queimados bastavam para justificar sua condenação, que é direito e dever da Igreja fazer respeitar sua autoridade, tanto mais quanto se dá carta branca à liberdade de imprensa, principalmente nos países que desfrutam da terrível chaga da liberdade de cultos. Olha, esse aí foi direto, né?
Foi direto e veja o embasamento que ele utilizou, né? Somente os títulos dos livros já servem para eu poder queimá-los. Por quê? Olha a conclusão da frase, da afirmação que é mais interessante. Ó. Tanto mais quanto se dá carta branca à liberdade de imprensa, principalmente nos países que desfrutam da terrível chaga da liberdade de cultos. Imaginou? Né? Não, só pode existir um culto. Né? Só isso que deve existir. Não pode ter liberdade. Então, né, não pode existir um terreiro de umbanda, não pode existir o evangélico, não. Só pode existir um culto. Então veja como eram bitolados, né? Como que pode, né? Chegar ao ponto de achar que aquilo era o correto, né? Só aquele modelo de religião era o correto, né? E qualquer uma que fosse questionasse essa religião era incorreta. Para o ponto de dizer que países que desfrutam da terrível chaga, né? Chamar as outras religiões, os outros cultos de chaga, né? É incrível isso. Pode tudo, desde que seja pela a liberdade de imprensa, desde que seja do lado da igreja, né? Aí pode tudo, mas do outro lado não, que a liberdade, que liberdade é essa, né? Você não pode expressar suas opiniões. Ainda bem que pelo menos nessa questão religiosa, ao menos no Brasil, a gente já não enxerga tanto mais, né? Teve há um tempo atrás aí até umas questões aí que se voltaram contra alguns terreiros de Umbanda, batendo em Pai de Santo, tacando fogo lá em pequenos centros de Umbanda, né? Mas já faz aí mais de década atrás. Então, graças a Deus, no Brasil, pelo menos nessa questão de cultos, hoje a gente não vê mais essa intolerância. E continua agora no La Coruña. La Coruña, né? Isso, La Coruña. Jornal de Barcelona fez a respeito as seguintes reflexões. Esse aí é um pouquinho mais a menos. Esperávamos que nosso colega El Diário, que tinha dado notícia, tivesse a bondade de satisfazer a curiosidade do público, seriamente alarmado por semelhante ato incrível nos tempos em que vivemos. Mas foi em vão que esperamos as suas explicações. Veja se a gente não precisa, acho que, fazer um exercício muito grande de imaginação e ver que isso acontece atualmente, né? Uma mídia escondendo, né, as questões, ou passando pano, ou, como virou até meme, né? Ah, os impostos subiram, mas veja como isso é bom, veja como isso é favorável a você. Ah, vai voltar, vai aumentar a IOF, mas veja como isso é bom, né? Aquela mídia tentando desesperadamente, né, endossar questões que qualquer pessoa aí com QI mediano consegue entender que não é. E aí uma mídia contrária, né, dizendo, olha, poxa, a gente esperava que o El Diário, lá na época, trouxesse as informações corretas, né, o do porquê que o povo está alarmado e tudo mais, mas esperar que venha alguma coisa dessa mídia, né, esperar em vão, né? Foi em vão que esperamos tais explicações. Exatamente o que acontece na atualidade. Desde então, temos sido assaltados por perguntas sobre esse acontecimento. E somos obrigados a dizer que os amigos do governo, com isso, sofrem mais apenas do que os que lhe fazem oposição. Com vistas a satisfazer a curiosidade tão vivamente excitada, pusemos-nos em busca da verdade. Infelizmente, o fato é verdadeiro. O auto de fé foi celebrado nas seguintes circunstâncias. Você vê o Kardec dizendo que ele foi celebrado, né? E é isso que a gente tem. Até peço desculpas por estar fazendo esse paralelo com essas questões, até estou tentando não citar assim veementemente, né? Mas o que a gente vê é isso, né? Então, por exemplo, eu vi um discurso essa semana
né, de uma determinada pessoa, né, falando para a mídia e falando exatamente sobre isso. Vocês, mídia, vocês também serão prejudicados. Não é só o jornal La Corunha, mas também o El Dia, ou Las Novedades, também todos vocês serão prejudicados, né? Se essa questão da repressão, do sancionamento lá, da regulamentação da internet ocorrer. Por quê? Porque vocês também não vão ter que pisar miudinho no que vocês vão relatar. Então, tem uma parte de um lado da mídia que está dizendo, não, tá tudo certo, vamos lá, é isso mesmo. Mas você esquece, aqui a gente está lutando pela liberdade de expressão, seja do jornal La Corunha, seja do jornal El Dia, de todos vocês. A gente está lutando para que vocês possam falar o que vocês querem, né? Então veja que existem lados que celebram, não, porque tem que fazer isso mesmo, mas espera aí, como que tem que... É isso mesmo? É isso que você quer? Né? Então veja que a mesma coisa, né, que acontece lá, essa celebração acontece nos dias de hoje, parece que sem tomar noção do quão prejudicial que foi aquela queima de livros, que deve ter atrasado em alguns anos, né, a divulgação, né, porque a gente sabe pela leitura aí, pela literatura espírita, o quanto algumas questões lá do passado, né, atrasaram a evolução planetária, e com certeza a queima daqueles livros é um pedaço da história que atrasou também essa evolução planetária, porque dificultou um pouco mais ali a publicidade ali da doutrina espírita, e o quanto essas coisas que acontecem hoje também vão atrasar, né, nossas questões de amadurecimento, né, seja amadurecimento intelectual, educacional, político, enfim, nos mais diversos pontos do amadurecimento, quando você fica à mercê de um único veículo de comunicação para tirar toda a sua comunicação. Então, eu gostei do começo desse texto, lá bem no comecinho, quando ele falou assim, que Kardec coloca, que a humanidade está dormindo, né? É bem isso, né? Não desde que ele começou, é como se estivesse dormindo, parece que está também dormindo, mas uma hora tem que acordar, né? Eu acho que às vezes esses cutucão servem para acordar um pouquinho, né? Que é como se estivesse dormindo mesmo. Vamos aproveitar aqui, vamos ganhar o dinheiro que podemos ganhar aí pelos contratos que nós temos aí, com as estatais, não sei o quê, né? Não vamos entrar nisso aí porque nós vamos perder. Mas que nem você colocou, ele coloca ali no texto, não é um que vai, né? Vale, você vai perder também no futuro, né? Porque você imagina, hoje, tudo bem, daqui um dia você também tem que, digamos assim, divulgar texto sem cobrar nada, né? Vamos dizer assim, ser obrigado, né? Porque daí, então é complicado essas questões. Vamos lá, então. Segue o relato que demos no último número, Kardec falando. Os expedientes empregados para chegar a esse resultado não poderiam ter sido mais diligentes nem mais eficazes. Apresentaram ao controle da alfândega os livros supracitados. Responderam ao comissário que não podiam ser expedidos sem uma licença do senhor bispo. O senhor bispo estava ausente. Quando retornou, apresentaram-lhe um exemplar de cada obra. Depois de o haver lido ou mandado ler por pessoa de sua confiança, conformando-se com o julgamento de sua consciência, ordenou que fossem lançados ao fogo, como imorais e contrários à fé católica. Reclamaram contra tal a sentença e pediram ao governo que não permitiam a circulação de tais livros na Espanha, que pelo menos fosse permitido ao seu proprietário expedi-los ao lugar de procedência. Mas até isso não foi. Mas até isso foi recusado, sobre a alegação de que, sendo contrário à moral e à fé católica, o governo não poderia consentir que esse livro fosse perverter a moral e religião de outros países. Aí está um problema sério, né? Porque, sei lá, não é proibido, tal, que aqui não. Tudo bem, então leva de volta o livro, né? Já fez uma coisa que é totalmente contra a lei, né? Que não tinha direito. O livro, bom, se eu não quero estar aqui, que ele volte. E queimaram os livros. Né? Malgado, apesar de isto, o proprietário foi obrigado a pagar
os direitos que parece não deveriam ter exigido. Teve que pagar ainda, né? Pagar os exportação, lá, importação, lá. Custo de importação, né? Tudo, né? Você imagina isso, né? É incrível a semelhança, né? Chega a Sim. ser, olha, é por isso que a gente vê que a vida é cíclica, né? De tempos em tempos ela vai ter esse retorno a essas questões e cabe a nós escolher o lado que a gente está, né? E até comentei aí, não sei se foi estudo passado ou estudo retrasado, que para a gente saber se a gente está do lado certo é só a gente observar as pessoas que estão ao nosso redor, né? Então, observa a índole das pessoas que estão ao nosso redor, são pessoas de bem, são pessoas que estão querendo se instruir e tal, tal. Né? Agora, se ao seu lado só tem pessoas que fazem coisas, vou dizer incorretas, mas duvidosas, né? Então, você tem essa índole mediana também. Então, agora imagine, né? Lógico, aqui a gente não está se levantando aí falando que hoje o catolicismo é coisa errada. Não, a gente está relatando coisas lá daquela época. E a gente sabe que daquela época para cá houveram muitas mudanças, né, na questão do catolicismo e hoje né, é bem mais liberal que antigamente. Né? Não tem e também não tem mais esse poder como tinha antigamente, né? Os países ditos, né, 100% católicos, o Brasil era um dos países quase 100% católico, hoje, né, menos da metade é católico, segundo o último censo, e então hoje não detém tanto esse poder, então obviamente que a gente não está falando mal da religião, mas está narrando o fato que aconteceu na época, quando eles detinham o poder. E agora o interessante é ver o quê? É ver que também o governo da época foi conivente. Ah, mas não, tá, tudo é culpa da igreja. Não, não foi só culpa da igreja. O governo da época foi conivente, porque ele aceitou que fossem queimados e ainda cobrou imposto. Ainda cobrou imposto pelo material que não foi distribuído. Né? Então, para qualquer coisa, sobe o imposto. Ah, sobe o imposto. Qualquer semelhança com a atualidade é mera coincidência. Então, veja que o problema, né, que quando vem as decisões baseadas em dogmas, decisões baseadas em ritos, e com um governo que, no caso ali daquela época, só quer saber de arrecadar imposto, o perigo é grandioso, né? Uma grande multidão assistiu ao ato da fé, o que não é de admirar, se se levar em conta a hora e o local da execução, e, sobretudo, o inusitado do espetáculo. O efeito produzido sobre o assistente foi de estupefação, entre alguns de riso, entre outros, e de indignação no maior número, à medida que se dava conta de que se passava. Palavra, palavras de ódio saíram de várias bocas, vindo depois as piadas, os ditos grotescos, né? E mordazes, aquele sarcasmo, né? Dos que viram com extremo prazer a cegueira de certos homens. Nisso tem razão, porque nessa reação digna do tempo da Inquisição, entrevém o mais rápido triunfo de suas ideias. Zombavam para que essa cerimônia não aumentasse o prestígio da autoridade que, com tanta complacência, se presta a exigências verdadeiramente ridículas. Quando esfriaram as cinzas dessa nova fogueira, observou-se que as pessoas presentes ou que passavam nas cercanias, instruídas do fato, dirigiam-se para o local do alto da fé, ali recolhendo uma parte da cinza. Tal é o relato dos acontecimentos que não deixam de provocar comentário entre as pessoas que se encontraram, que se encontram, né? Indignam-se, lamentam, alegram-se ou se regozijam, conforme a maneira de interpretar as coisas.
Os partidários sinceros da paz, do princípio de autoridade e da religião, se afligem com essas demonstrações reacionárias, porque compreende que as reações se sucedem às revoluções, e que porque sabe que os que semeiam o vento só podem colher tempestades. É bem nesse ponto que a gente tem que se agarrar, né? É. Então, hoje nós ficamos muito indignados com todas as coisas que estão acontecendo no Brasil, mas eu, sinceramente, às vezes eu até abandonei um pouco, né? Às vezes o pessoal vem para, você viu tal coisa? Eu falei, sinceramente, não tô vendo tanta coisa mais. Eu falei, porque a nossa força de lutar, ela é muito pequena, né? A nossa força, ela é por representatividade. Os nossos representantes estão lá. Se eles, enquanto poder que a gente delegou a eles, não consegue fazer nada, quem dirá nós? Bom, quando nós formos convocados para qualquer questão, eu sou um que aceito, né, fazer qualquer tipo de manifestação, mas até lá não tem como. Então, no que eu me apego? Me apego exatamente nessa questão, de que com certeza a espiritualidade superior sabia que isso ia acontecer, sabia que esses livros iam ser queimados, mas também sabiam que esse fato que ocorreu, ele iria impulsionar, ao invés de pausar, né, de parar ali a divulgação do espiritismo. Eles iam impulsionar, porque foi exatamente o que aconteceu ali. As pessoas que passavam, as que eram mais esclarecidas e tal, eles queriam saber o porquê e tal, e pega assim, blá, 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 né, eles queriam entender essa questão, né. À medida da concepção e da interpretação de cada um, uns achavam legal, estava legal, né? Tá certo, o que foi feito tá certo, né? E os outros não. E aí o que o Espiritismo vem nos trazer, né? Eles vêm trazer o seguinte, que essas demonstrações, né, reacionárias, porque compreendem que as reações sucedem, né, às revoluções, e porque sabem que os que semeiam vento podem colher tempestades. Então é bem nesse fato que na atualidade eu tento me fortalecer, é acreditar que tudo isso está acontecendo porque ele está sendo um presságio do melhor que vem, né? E nós, como espírita, que acreditamos numa transição planetária para um mundo mais perfeito, nós temos que acreditar nisso mesmo. Que tudo isso que está acontecendo é aquela derradeira convulsão para coisas melhores que vão vir, né? E nós temos que esperar e confiar nisso, né? Porque tudo isso que está acontecendo não pode ser o novo normal, como foi a questão, né, do Covid. O novo normal. Isso não pode ser o novo normal. Na minha concepção, é a última esperneada, né, daquela mentalidade antiga, daqueles que adormeceram e que querem fazer em pleno século XX, assim como eles falaram, em pleno século XIX, né, em pleno século XXI, querem fazer as coisas como eles faziam no século XIX. Então, é nessa mentalidade que eu me filio para me fortalecer, porque se a gente for ficar acompanhando todas as questões, é capaz da gente entrar em parafuso mesmo. E o fato que você comentou aí, eu já comentei antes, que aconteceu lá, que ele falou no início lá, que despertou autoridades de fora, da Itália, de outras coisas assim, para rever essas questões, né, de liberdade e tal. Quer dizer, discutiram já até no âmbito da igreja, né? Entrou discutindo. Então, a mesma coisa. Os fatos que estavam, às vezes, encobertos, quando acontece, hoje começa o mundo inteiro a comentar, né? O mundo. Então, começa a vir as opiniões e começa a aparecer. Começam a pesquisar coisas aí que deveriam estar escondidas e começa a vir à tona, né? Se não vem no Brasil, vem para fora. Então, eu vou repetir de novo. O tiro parece que vai dando meio para a culatra, né? Vai acontecer de rápido? Não, mas vai pelo menos dar uma pressão muito grande, né? Para as coisas acontecerem da maneira diferente. Ele fala ali, né? Quem semeia vento vai querer colher o quê, né? Tempestade, não tem outro jeito. Olha lá, Kardec continua. Os liberais sinceros se indignam que semelhantes espetáculos sejam dados ao mundo por homens que não compreendem a religião sem tolerância, querendo impô-la como Maomé impunha o Alcorão. Agora,
a abstração feita da qualificação dada aos livros queimados, examinaremos o fato em si. Pode a jurisprudência admitir que um bispo diocesano tenha uma autoridade sem apelo e possa impedir a publicação e circulação de um livro? Você comentou antes, né? Que fala a igreja, mas pode? O Estado deu poder, tão poder assim, né? Dirão que a lei da imprensa assinala que deve ser feito nesse caso. Mas diz a lei que se os livros forem maus, perniciosos, serão lançados ao fogo com tal aparato? Nela não encontramos nenhum artigo que possa justificar ato semelhante. Além disso, os livros em questão foram publicamente declarados. E aí, ó, olha a semelhança. É incrível isso. Olha a semelhança. Na lei não dizia nada disso. Dizia que o bispo da época ele tinha autoridade para impedir que qualquer livro fosse publicado, né? Não, ele tinha autoridade para dizer que aquele determinado livro não é coerente para a religião deles. Né? Esse programa de televisão, assim como tem, né, os evangélicos, eles têm ali as orientações deles dizendo, olha, tal programa de televisão não é aconselhável que vocês assistam, porque na nossa concepção é um programa ruim, é um programa que não traz tal. E é o correto, se na concepção deles eles entendem que é assim, o correto deles é instruir, a não fazer, né? E da mesma forma, o bispo na época, se esse livro, ele é um livro que não está de acordo com os nossos ensinamentos dogmáticos, então aconselhamos os nossos fiéis a não comprá-los e a não lê-los. E isso estava na mão dele. Estava na mão dele também dizer assim, eu quero que queime os livros, também não estava na lei. Mas e aí? A lei foi superior naquela época ou foi inferior? Passaram por cima da lei, queimaram os livros e cobraram os impostos. E não uma única vez. Outra vez, né? Que foi em La Coruña e foi em Barcelona. Então veja que as mesmas coisas acontecem agora. A nossa lei é pisoteada, né? É reinterpretada por poucas pessoas ao bel prazer daqueles a quem eles querem favorecer. A mesma coisa. Então aconteceu lá, acontece novamente. O comissário declara livros à alfândega, porque poderia estar arrolado na categoria dos assinados no artigo 6. Passam a censura diocesana. O governo poderia proibir a circulação. E a coisa estava acabada. Então, os sacerdotes deveriam limitar-se a confiar aos seus fiéis. Pereira. Opa, só antes de você passar aqui, porque essa partinha é bem interessante aqui, ó. O que ele coloca aqui, ó? Um comissário declara os livros, ou seja, então aquele que vai importar os livros, vamos dizer assim, ó, eu estou trazendo um material de fora e eu vou declarar esses livros à alfândega. O que você vai declarar? Declarar qual é o tipo de produto que eu estou trazendo. Declarou, beleza. O que ele declarou para ver? Ele ia ver se as publicações estavam inclusas no artigo 6º de determinada lei. Qual que é essa determinada lei? Era uma tal de lei da censura diocesana. Por quê? Porque se o material estivesse incluso nesse tal de artigo 6, o governo poderia proibir-lhe a circulação e a coisa estava acabada. Ou seja, foi feita uma prévia análise se aquele material estava. E com certeza não estava, porque eles liberaram o carregamento, liberaram o transporte. E aí, isso que eu falo, existia uma lei que estava a favor, chegou lá e poucas pessoas mudaram totalmente a lei e fizeram como quiseram, né? Então é aqui que ele diz, olha, não deveria ter sido feito, porque estava dentro da lei, mas mesmo assim fizeram. E como que você colocou, ó, os sacerdotes deveriam limitar-se a aconselhar aos seus fiéis a abstenção de tal ou qual leitura, caso julgasse contrária à moral e à religião. Acabou. Mas não se lhes deveria conceder um poder absoluto que os torna juízes e carrascos. Não vamos emitir nenhuma opinião sobre o valor das obras queimadas. O que visamos é o fato de suas tendências.
o espírito que ele revela. Né? Doravante, em que a diocese deixaria de usar, senão de abusar de uma faculdade que, em nossa opinião, o próprio governo não tem, se em Barcelona, na liberal Barcelona, o fazem? O absolutismo é muito sagaz. Ensaia-se o poder da... Ensaia-se, pode dar um golpe de autoridade em alguma parte. Se vencer, ousa mais. Ó, olha que Olha que profundo, fazem. né? Ó, o absolutismo. O que é o absolutismo? É aquilo que eu falo que é correto e é só daquela forma. Né? Então é absoluto, é aquilo lá. É assim, né? Ele é muito sagaz. Ele ensaia. Se pode dar um golpe de autoridade em alguma parte, e se ele vencer, ele ousa mais. E ele continua. Ah, não, foi lá. Como que começou? Não, eu fui lá e uma autoridade lá, né, um deputado, eu mandei prender. Não era um deputado, era qualquer um simplesinho lá, mandei prender. Consegui. Opa, se eu conseguir com esse, deixa eu tentar mais, e deixa eu tentar mais, e deixa eu tentar mais, né? E assim vai indo. Então é exatamente o que Kardec vem afirmando ali. Esperemos, todavia, que os esforços do absolutismo sejam inúteis e que todas as concessões que ele façam não tenham outro resultado senão desmascarar o partido que, repetindo cenas como as de quinta-feira última, se precipite cada vez mais no abismo para onde corre obstinadamente. É quando leva a esperar o efeito produzido pelo Alto Fé em Barcelona. Puxa vida. Não fui eu que escrevi, não foi o Pereira, né? E não, nem Kardec, né? É um fato que ocorreu lá em 1861 e que se revela fato atualíssimo nos dias de hoje ainda. Penso. O próximo tema, Pereira, então acho que vamos discutir um pouquinho esse aqui, nem que a gente termine um pouquinho antes, porque o próximo tema é longo, daí para a gente não parar na metade, senão tem que ficar fazendo resumo. Mas aí eu separei aqui algumas questões para a gente, né, debater ali e entender, né? Aqui, ó, mais uma vez, né, salientando aqui que a gente não está se levantando aqui, questão, é contra o catolicismo, nada. A gente está relatando o fato que ocorreu lá naquela época, né? Mas aqui, ó, a gente traz uma questão interessante, assim, por que que os livros espíritas foram queimados? Eles foram queimados por um motivo. Por que deles? Porque ele ia totalmente contra o que se pregava na época, e como Kardec sempre, né, prezou, é que a fé ela seja raciocinada. Então o Espiritismo tem essa questão. Não basta eu crer, eu tenho que entender. E eu só não vou entender quando os espíritos de vocês ainda não têm capacidade de entender, né? Porque talvez os espíritos lá na época de Kardec, eles estivessem falando em física quântica e mecânica quântica, que nem hoje, sinceramente, eu falando particularmente aqui de mim, eu não tenho capacidade de entender, então não tinha como explicar, né? Assim como Jesus, quando veio naquela época, como que ele ia explicar para aquele povo questões sobre comunicações com espíritos, reencarnação, se bem que a reencarnação eles já entendiam que existia, né? Mas mundos habitados, né? Por isso que Jesus falou, né? Existem muitas moradas na casa do meu pai. Era a forma como ele ia dizer para o pessoal que existem outros planetas e que outros planetas podem ser habitados, né? Porque, querendo ou não, a Terra foi o centro do universo até por volta lá de 1500, né? Dos anos 500. E aí a gente para pensar, né? O porquê que se faz isso, né? Qual a necessidade de se ter queimado os livros e não querer que o pessoal tivesse mais conhecimento? Porque com conhecimento é mais difícil de você dominar. Né? Com conhecimento,
com a pessoa que questiona, né, que quer saber, que quer se aprofundar, é mais difícil de você dominar. Então, numa palestra, quem vai dar palestra, ele tem que estudar, tem que se aprofundar, tem que ter conhecimento da doutrina básica e tal, para que se algum questionamento vir, você saber responder. Agora, quando o pessoal não tem, quando o povo ele não tem conhecimento, qualquer coisa que você falar, eles vão aceitar, né? Então, essa tentativa naquela época, porque com certeza eles já sabiam que o espiritismo, qual proporção que o espiritismo estava tomando, essa tentativa foi sem o conhecimento, nós conseguimos ainda doutrinar. Agora, com o conhecimento, vai ficar difícil da gente continuar com o mesmo discurso e eles aceitarem, né? Você comentou bem certo, porque é o medo, né? É medo mesmo, porque eles sabiam, porque a filosofia espírita é uma filosofia, né? E é uma filosofia que, quando colocada ali, que é perguntas e respostas, o livro dos Espíritos, principalmente, aonde questionava totalmente os dogmas da igreja. Então, como que ele podia responder, por exemplo, pluralidade das existências, a questão ligada à continuidade da vida após morte, né? Muitas questões que ali são colocadas no livro dos Espíritos, que iam e até hoje vão totalmente contra alguns dogmas e alguns conceitos da igreja, né? Então, peraí, vamos proibir, porque se as pessoas começarem a ler isso aqui, vão começar a me questionar. E aí, como que o bispo vai responder, como o padre vai responder, né? A pessoa vai chegar lá e, como é que é essa história da pluralidade da existência, né, da reencarnação, tá, do mundo espiritual, né? Eles não tinham resposta para isso, né? Porque é o céu e o inferno, é totalmente encaixadinho ali, que a igreja falou e acabou. E ali as pessoas, que você colocou, as pessoas iam começar a questionar. Isso aí não ia perder autoridade, né? Ia perder força, né? Então vamos proibir. E é exatamente isso hoje. Aqueles que queiram tolir o direito de você falar com medo, veja bem, se eu estou falando coisa errada, então fala ao contrário, me mostre para mim que eu estou errado, ou, né, ou comprove racionalmente, logicamente, que isso não é verdade. Agora, não, vou proibir falar porque está falando isso. Peraí, então tu está com medo do que o outro fale, né? E o efeito, às vezes, acontece ao contrário, como nós comentamos já, mas a ideia é bem essa mesmo. É não deixar que o povo, os católicos, que era a maioria lá, ficassem questionando algumas questões que não tinham como responder, né? Perfeito. E como a gente debateu aqui sutilmente durante o estudo, o paralelo, né, daquela tentativa ali de impedir, né, o conhecimento da população, ele é totalmente voltado para a nossa atualidade de hoje, né? Então, a repressão de hoje, né, disfarçada de uma forma sutil de intolerância ideológica, né, que hoje não queima mais livro, que nem eu falei, hoje não queima mais livro, mas obriga aos provedores a retirar a mensagem do ar, se não for da forma como eles queriam, né? Então, existe um paralelo tanto naquela época quanto agora, né, que tenta tolir os pensamentos, tenta tolir o avanço, né? E o que a gente tem que se apegar é naquela frase que Kardec deixou, né? Porque aqueles que semeiam ventos vão ter que colher tempestades. Porque vemos hoje, né, várias pessoas, né, impunes ainda com aquilo que fazem, né? Então, a única esperança nossa é a justiça divina, né? Que de alguma forma isso vai ser produtivo para nós, porque como o Pereira falou, quanto mais se proíbe, mais você tem a vontade de estudar, de se verificar, né? E essas pessoas que estão hoje se esforçando para que isso aconteça, né? Para que ocorra toda essa restrição de conhecimento, essas pessoas também vão receber ali conforme os atos que fizeram. Aí aqui ó, a gente sempre traz essa pitada, né? A pitada mesmo, esse cutucão, né? Sobre essas questões. E aí, assim, Kardec, ele ficou quieto. Não ficou quieto, mas ele ficou vendo o que as mídias falavam na época, né? O que a mídia falou? Lá no Vedá falou tal coisa, o El Dia falou tal coisa e tal. E o pessoal não falava verdadeiramente. Então, Kardec, né,
como diz ele, assim, apesar de não querer fazer aquilo, ele disse, eu vou ter que escrever e trazer as verdades sobre o assunto, né, tratar sobre isso. E aí é aquele cutucão que a gente dá, né? Hoje o espiritismo ele se posiciona sobre essas questões, né? Tem algum algum representante do espiritismo que se posiciona com relação a essas questões? Porque da mesma forma que foi tolhido lá os livros naquela época, hoje está sendo tolhido isso, né? E há pouco tempo atrás, né, o espiritismo teve que dar inúmeras explicações para comprovar que Kardec não era preconceituoso, e teve que fazer, inclusive, anotações nos livros da codificação para demonstrar isso. Então, começa-se por isso, como Kardec colocou ali, né, que o absolutismo, ele tenta, se ele consegue, ele tenta mais, então começa-se por isso. Primeiramente eu vou colocar essa trava aqui na rede social. E futuramente, o que vai acontecer? Será que não voltamos num absolutismo de uma única, de um único dogma, de um único rito, de uma única forma de viver? Né? Então, às vezes, a gente tem que se posicionar, né? Lero, aí eu sempre sou crítico sobre essa questão, assim, que nós confundimos muito o espiritismo com o movimento espírita, que é coisa diferente. Porque, se você analisar, é isso que nós estamos fazendo hoje aqui, nós estamos estudando o espiritismo, a filosofia espírita, na sua essência, quando nós estamos estudando o Livro dos Espíritos, a Revista Espírita e outras obras, o Céu e o Inferno, nós estamos estudando a filosofia espírita. E a filosofia espírita, ela opõe claramente isso. Ela opõe mesmo contra qualquer totalitarismo aí de censura, de coisa. Tanto é que é verdade que você está colocando. Isso aí é o espiritismo. Agora, às vezes a gente questiona realmente o movimento espírita, né, que quer ser o detentor do conhecimento espírita, da filosofia espírita, alguns posicionamentos ou algumas omissões, né? Se você quer ter esse direito, você teria que estar agindo de acordo e conformidade com o ensinamento do espiritismo. Esse texto que nós vemos hoje aqui deixa bem claro isso. Então, podemos confundir, porque senão diz assim, o espiritismo. Peraí, mas não foi o espiritismo que falou isso. Foi o movimento espírita, do seu líder e tal, não sei o quê, ou que omitiu, né? Então, o que é o espiritismo? O espiritismo é essa filosofia que está aí, que nós estamos estudando, né? Por isso que nós falamos. Estuda a obra e dê a resposta baseada dentro das obras básicas aí, do Livro do Espírito, da Revista Espírita, do Céu e Inferno, dos posicionamentos que os espíritos deram. Não baseado na interpretação de A, ou B, ou fulano, ou ciclano, né? Que se diz detentor do espiritismo, né? Peraí, né? Concordo com você. Eu acho que o movimento espírita teria que ser mais coerente com algumas questões e teria que, sim, que esclarecer, né? Pessoas de uma maneira mais clara, né? Sem, né? Demonstrando claramente o pensamento do espiritismo, do Kardec, da filosofia espírita. Isso realmente não ocorre, não. Às vezes a gente percebe algumas coisas assim meio tendenciosas, politicamente falando, né? Não, aqui eu não estou criticando, eu estou apenas demonstrando, assim, é uma crítica no sentido positivo também, porque eu acho, assim, que às vezes também nós não participamos, né? Mas nós vemos, às vezes, alguns movimentos de alguma linha, né? De alguns dirigentes meio autoritária também, né? Muito bem, Pereira. Acho que é isso por hoje. Deixa eu só finalizar aqui com esse slide para ficar ali as nossas dicas para a vida com base no estudo de hoje. Então, o que dá para a gente tirar, né, de conhecimento desse estudo de hoje? Que nós não devemos temer a divergência de ideias. A verdade se sustenta pela razão e pela prática do bem. Então, ter ideias diferentes é saudável. Agora, após uma discussão de ideias, né, qual que é a que sobreexiste? Qual que é a que pela razão é coerente? É isso que tem que se fazer, né? Agora, não tolir totalmente o outro lado, porque acha-se, né, que o absolutismo, né, acho que só o meu está certo. Né? No caso religioso, cultivar respeito pelas crenças alheias, mesmo quando discordamos delas. Então, é óbvio
né, que nós, do ponto de vista espírita, nós temos a nossa compreensão diferente de outras religiões. Né? E é o que eu falo, o espiritismo ele não cobra que aquele novo seguidor ele se afaste da religião dele. Ah, eu sou católico, estou querendo conhecer o espiritismo, eu tenho que abandonar o catolicismo? Não existe casa espírita que vai te obrigar a se afastar. O que vai acontecer é que você vai ter ensinamentos de formas diferentes, com muito mais profundidade, com explicações que talvez você não teria na outra religião, e vai chegar um momento que manter as duas fés, vamos dizer assim, ele se torna incompatível. E aí vai ter que optar por uma ou por outra. Mas nós temos que respeitar as crenças alheias. E principalmente respeitar aqueles nossos amigos que estão lá e para eles aquela religião faz bem. Né? Não precisa ser espírita para ir para o céu, vamos dizer assim. Né? Não precisa ir ser espírita para conseguir uma evolução espiritual. Precisa ter caridade e agir no bem. Não importa a religião que você está. Então, se aquela religião faz bem para a pessoa, é como disse Kardec, né? A religião boa é aquela que transforma você num ser humano melhor. Né? Seja espírita, seja o católico, seja o evangélico, seja a umbanda, se ela te transforma num ser humano melhor, aquela religião é correta para você. Ser vigilante contra atitudes ou discursos que cerceiem a liberdade de pensamento. Né? Então, se eu estou observando que aquela pessoa que eu sigo, né, aqui no âmbito geral, né, seja educacional, seja religioso, seja político, aquela pessoa com quem eu me afinizo, ela tem discursos que eles querem cercear a liberdade de pensamento, né, eu tenho que ser vigilante, porque se elas estão querendo que eu pare de pensar, por algum motivo e reagir com firmeza moral. Né? Não é com firmeza no soco, no tiro, na bala, né? É com firmeza moral, mas com serenidade evangélica diante da tolerância. Né? Então, é aquilo que eu comentei. Então, observa a sua volta. Veja as pessoas que estão à sua volta. São pessoas boas? São. Então, moralmente, né, as pessoas com quem eu me afinizo são boas. Então, quando eu for falar para alguém algo que eu discordo, eu tenho que ter, primeiramente, a moral para poder falar aquilo. Porque se eu vou falar coisas que não devem ser feitas e, e, e eu não pratico a forma correta, que moral eu tenho para falar? Né? Então, fica essas dicas aí para a gente pensar e também colocar em prática no dia a dia. Muito bem. Aí, meus amigos, minhas amigas, colegas, mais um estudo aí para nossa reflexão. E gostaria de deixar bem claro aqui que muitas vezes algumas pessoas possam interpretar os nossos pensamentos, nossas ideias, como contrário a um lado ou outro. Não, aqui ninguém está aqui defendendo A ou B, não. Nós estamos defendendo um direito que para nós é irrevogável, como disse o Kardec, o do direito de expressar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Isso tem que ser um direito sagrado, porque se eu posso gostar do time A e o outro do B, tudo bem. Agora, eu não posso ser discriminado porque eu gosto do A e o outro do B. O B Não, é assim que funciona. E assim as questões ligadas às questões religiosas, principalmente as questões ligadas às moral, à política e tudo. Simplesmente porque eu digo que não concordo, que no momento os fatos demonstram que eu não sou a favor de tal ideia, não quer dizer que eu não possa mudar no futuro. Isso também é um direito sagrado que eu tenho de reconhecer meu erro e mudar quando for preciso. Que o outro lado traga os seus argumentos de forma racionais, lógicas, que convença. Ninguém quer convencer ninguém.
Mas, se os fatos demonstrarem, o Espiritismo, Kardec diz isso bem claro. Se um dia algum fato da ciência contrapôs-se com os ensinamentos, ficasse com as ciências. Então, até hoje não houve nenhum argumento forte que pudesse ir contra. E assim somos nós, se algum fato demonstra que eu não tenho direito de expressar a minha vontade, meus pensamentos, puxa vida, difícil, né? Porque meu pensamento é contrário a um ou outro. Vamos respeitar tudo isso, né? Vamos ser realmente cristãos, seguir os ensinamentos do nosso mestre. E cabe a nós, sim, fazer com que todo mundo reflita sobre tudo isso. E se a pessoa achar que está correto, respeitamos ela também. É um direito que ela tem. Mas eu quero que também tenha o meu direito de dizer que sou contra. É o meu direito, o direito de qualquer um, né, de expressar os seus pensamentos. E assim, vamos agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que tivemos de estudo desta filosofia, desta obra tão grandiosa, que nos ensina. Esse é o princípio da filosofia. As perguntas vão surgindo, forçando a nós a refletirmos sobre a resposta. E mais perguntas vão surgindo, e mais questionamentos, interiorizando em nossa mente, de maneira assim que pouco a pouco vamos encontrando a resposta. Tá sem o áudio, Pereira. Nossa gratidão a Jesus, nosso mestre, pelo Evangelho, que nos mostra o caminho. Nossa gratidão aos amigos espirituais que estão sempre conosco, nos orientando, nos ajudando. E assim, confiante que o nosso planeta, o país, está sob o comando de um timor maior, que é o nosso mestre Jesus. Que as tribulações, que os ventos, que as ondas podem fazer balançar a nau, mas o nosso comandante é Jesus. E ele, com certeza, nos mostrará o caminho para alcançar a terra da nossa frente. Obrigado, Jesus. Obrigado, Filho. Obrigado a todos. Que assim seja.